Bem-vindos a uma jornada através do tempo, onde os corações guardam segredos como pétalas prensadas entre as páginas de um livro antigo. Hoje, vamos nos transportar para a Inglaterra vitoriana, onde o amor verdadeiro desafia convenções sociais e o tempo não consegue apagar aquilo que foi genuinamente sentido. Nossa história se passa em Bath, uma cidade de águas termais e salões elegantes, onde até mesmo as pedras sussurram histórias de amores perdidos e reencontrados. Você já sentiu que um amor verdadeiro pode esperar décadas para florescer novamente? Antes de começarmos, me conte nos comentários de onde você está nos assistindo. Adoraria saber que cantos do mundo nossa história está alcançando. E não se esqueça, se esta narrativa tocar seu coração, deixe seu like e se inscreva no canal para mais histórias que despertam a alma. Bath, Inglaterra, inverno de 1847, onde as rosas dormem sob a neve, esperando a primavera que sempre chega. A névoa matinal abraçava a propriedade Ashworth como um véu de memórias, deslizando entre as roseiras dormentes que se erguiam como sentinelas silenciosas ao longo da alameda de pedras. Charlotte Ashworth caminhava entre elas com a solenidade de um ritual, seus passos abafados pela umidade que se desprendia da terra ainda congelada. 15 anos. 15 invernos haviam passado desde que ela decidira enterrar seu coração junto às raízes das rosas antigas, cultivando-as com a mesma dedicação com que antes cultivara sonhos. As flores agora eram sua única companhia verdadeira. Não julgavam, não questionavam, apenas floresciam e morriam em ciclos eternos, como esperanças que renascem a cada primavera. A carta chegara numa manhã como aquela, trazida por um jovem mensageiro, que mal conseguia segurar as rédeas com as mãos trêmulas pelo frio. O lacre oficial do Ministério da Guerra brilhava contra o papel amarelado, e Charlotte sentiu um arrepio que não tinha nada a ver com a temperatura. Lady Charlotte Ashworth, é nosso dever informá-la sobre o paradeiro do capitão Edmund Whitmore. As palavras dançavam diante de seus olhos como folhas ao vento. Ela não conseguiu terminar de ler. Num impulso que a surpreendeu, correu até a lareira e atirou a carta às chamas, observando como o papel se contorcia e escurecia, transformando-se em cinzas que subiam pela chaminé como preces não ditas. Mas uma palavra havia se gravado em sua retina antes que as chamas a consumissem. Vivo. Edmund estava vivo. A descoberta a atingiu como uma lâmina fria. Durante 15 anos, ela construíra uma vida sobre a certeza de que ele jamais voltaria. Tornara-se a Lady Ashworth respeitável, patrona do orfanato local, anfitriã de saraus literários, a mulher que todos admiravam por sua dedicação às causas nobres e sua elegante resignação à solteirice. Como uma rosa que floresce sozinha, pensavam as outras damas de Bath, sem saber que Charlotte havia escolhido deliberadamente aquela solidão florida, preferindo a companhia de suas memórias às promessas vazias de pretendentes que jamais conseguiriam tocar o lugar onde Edmund um dia habitara. As roseiras antigas conheciam seus segredos. Ela lhes contava tudo durante as caminhadas matinais, sussurrando confissões que o vento levava para longe. Contava-lhe sobre janeiro de 1832, quando Edmund partira sem despedidas, deixando apenas o eco de seus passos na neve e uma rosa vermelha sobre a mesa de seu escritório. "Por que você voltou agora?" perguntou ao vento, mas apenas o silêncio respondeu. Na biblioteca, o livro de Shakespeare ainda estava aberto na página onde ela o deixara 15 anos antes. Soneto 116. O amor não é amor se muda quando a mudança encontra. As palavras pareciam zombar dela, lembrando-a de promessas que se desfizeram como açúcar na chuva. O fogo crepitava na lareira, mas Charlotte sentia um frio que vinha de dentro. 15 anos cultivando rosas, 15 anos convencendo-se de que havia enterrado não apenas o amor, mas também a esperança. E agora, com uma única palavra, vivo, todo o jardim cuidadosamente mantido de sua resignação ameaçava desabar. Ele não pode simplesmente voltar, pensou fechando os olhos. Não depois de todo esse tempo, não depois de eu ter aprendido a viver sem ele.
mas sabia, no fundo de sua alma, que estava mentindo para si mesma. O coração que julgava ter enterrado ainda batia, e cada pulsação ecoava um nome que ela se proibira de pronunciar. Como poderia Charlotte imaginar que naquele exato momento, em uma pensão modesta do outro lado de Bath, um homem ferido segurava entre os dedos uma rosa seca, sussurrando o nome dela como uma oração? A pensão, The Thornfield Inn, erguia-se como uma sombra discreta na rua Gay, longe dos olhares curiosos da sociedade de Bath. Entre suas paredes de tijolos escuros e janelas embaçadas, Edmund Whitmore encontrara o refúgio que precisava. Um lugar onde ninguém fazia perguntas sobre cicatrizes ou sobre por que um capitão se hospedava numa pensão modesta em vez de nos hotéis elegantes da cidade. O quarto era pequeno, mas acolhedor. Uma única janela dava para o pátio interno, onde as galinhas da proprietária ciscavam entre as poças de água da chuva. Edmund apoiava-se na bengala de carvalho, observando o movimento lá fora, tentando acostumar-se novamente ao ritmo pacato da vida inglesa, após anos de batalhas nas terras distantes da Índia. A perna direita latejava, uma lembrança permanente da guerra anglo-sikh, quando uma lança sikh atravessara músculo e osso, deixando-o claudicante para sempre. Mas a ferida que mais doía era invisível, carregada no peito como um peso que 15 anos não conseguiram aliviar. Do bolso interno do casaco, retirou cuidadosamente uma pequena rosa vermelha, tão delicada que parecia feita de papel. Estava seca, prensada entre duas folhas de pergaminho, mas ainda mantinha a forma perfeita. 15 anos a carregara consigo, através de desertos escaldantes, monções tropicais, campos de batalha ensanguentados. Era tudo o que restava de Charlotte, a única coisa que o mantivera vivo quando a morte parecia mais atraente que a vida. Charlotte, sussurrou tocando as pétalas ressecadas. O nome saía de seus lábios como uma carícia guardada há muito tempo. A manhã estava clara quando decidiu aventurar-se pelas ruas de Bath. A cidade mudara pouco, as mesmas pedras douradas brilhando sob o sol tímido, as mesmas fachadas de ordinas refletindo a luz em suas janelas. Mas Edmund sentia-se um estranho em sua própria terra, como se tivesse voltado de um sonho para descobrir que a vida continuara sem ele. Foi no mercado de Putney que a viu. Charlotte estava parada diante de uma banca de flores, negociando com o vendedor sobre um arranjo de narcisos. Usava um vestido azul marinho simples, o cabelo castanho preso num coque baixo, e Edmund sentiu o mundo parar ao redor dele. Ela estava mais madura, é claro, linhas suaves ao redor dos olhos, uma dignidade serena que não tinha aos 23 anos, mas era ainda mais bela do que ele se lembrava. Por um momento, ficaram apenas olhando um para o outro através da multidão. O tempo pareceu dobrar-se sobre si mesmo, e Edmund teve a estranha sensação de que os 15 anos se desfaziam como neblina matinal. Os olhos de Charlotte ainda tinham aquele tom de mel que ele perseguira em sonhos, mas agora havia algo mais, uma tristeza tranquila, como um lago no final do outono. Ela o reconheceu imediatamente. Viu-o engolir em seco, a mão apertando involuntariamente a bengala. Ele estava mais magro, o cabelo agora tingido de prata nas têmporas, e a cicatriz que cortava sua sobrancelha esquerda contava histórias de batalhas que ela jamais conheceria. Lady Ashworth, disse ele, aproximando-se com a cortesia de sempre, embora a voz tremesse quase imperceptivelmente. Capitão Whitmore, respondeu ela, e Edmund sentiu uma pontada ao ouvir o tratamento formal. Não havia mais Edmund e Charlotte, apenas títulos e a distância segura que eles proporcionavam. Ouvi dizer que o senhor havia voltado, continuou Charlotte, suas mãos apertando o punho da sombrinha. Espero que tenha se recuperado de seus ferimentos. Edmund assentiu, sem saber o que dizer. Como explicar 15 anos de guerra, de solidão, de noites em que segurava uma rosa seca e sussurrava o nome dela para as estrelas estrangeiras? Como dizer que voltara não porque a guerra terminara, mas porque não conseguia mais viver sem ao menos vê-la uma vez mais? O vendedor de flores os observava com curiosidade mal disfarçada. Ao redor deles a vida do mercado continuava, vozes barganhando, crianças correndo entre as bancas, o aroma de pão fresco misturado ao cheiro de terra molhada.
Mas para Edmund e Charlotte, existia apenas aquele instante suspenso no tempo, carregado de tudo que não podia ser dito. Talvez, começou Edmund, mas Charlotte já se afastava, murmurando uma despedida educada. Ele ficou ali, observando-a desaparecer entre a multidão, e quando ela já não estava mais ao alcance de seus olhos, sussurrou para o vento: talvez possamos conversar um dia desses. Mas enquanto Edmund permanecia imóvel no mercado, Charlotte corria para casa com o coração disparado, sabendo que a vida cuidadosamente construída durante 15 anos estava prestes a desmoronar, e sem saber se queria impedir ou acelerar essa queda. 3 dias se passaram como nuvens pesadas antes da tempestade. Charlotte não conseguia concentrar-se em nada. As páginas dos livros borravam-se diante de seus olhos. O bordado permanecia inacabado e até mesmo as rosas pareciam sensíveis à sua inquietação, murchando mais rapidamente que o normal. Foi numa tarde especialmente cinzenta que Edmund bateu à porta da propriedade Ashworth. A biblioteca era o santuário mais íntimo da casa, com suas estantes de carvalho que se erguiam do chão ao teto, repletas de volumes que Charlotte colecionara ao longo dos anos. O aroma de couro envelhecido e papel amarelado criava uma atmosfera atemporal, como se ali dentro o mundo exterior não pudesse penetrar. Uma lareira dourada aquecia o ambiente e poltronas de veludo verde escuro convidavam a leitura contemplativa. Hermund entrou carregando o livro de Shakespeare, que ela lhe emprestara há tanto tempo. Suas mãos tremiam quase imperceptivelmente enquanto o depositava sobre a mesa de mogno. Creio que isto lhe pertence, disse ele, sem conseguir olhá-la diretamente. Peço desculpas pela demora em devolvê-lo. Charlotte tocou a capa desgastada, sentindo o peso da ironia. 15 anos para devolver um livro sobre amor eterno. Não imagino que tenha tido muito tempo para a literatura durante a guerra, respondeu, sua voz mais fria do que pretendia. Pelo contrário. Edmund aproximou-se da janela, apoiando-se na bengala. Foram os únicos momentos de paz que tive, especialmente este soneto. Abriu o livro na página marcada, onde as palavras pareciam pulsar na página amarelada. O amor não é amor, se muda quando a mudança encontra. O silêncio que se seguiu foi carregado de 15 anos de perguntas não feitas. Charlotte sentiu a garganta apertar-se, mas manteve a compostura que aprendera a cultivar como uma segunda pele. Sr. Whitmore, disse finalmente, creio que ambos sabemos que há coisas que é melhor deixar no passado. Edmund virou-se bruscamente e, pela primeira vez desde que entrara, olhou-a diretamente nos olhos. Charlotte, preciso que saiba a verdade. Sobre por que parti, sobre por que nunca escrevi. Não. Ela levantou a mão como se pudesse impedir fisicamente que as palavras fossem ditas. Não preciso saber. Já me acostumei com o silêncio. Mas eu escrevi. A voz dele saiu num sussurro urgente. Todas as semanas durante os 2 primeiros anos. Cartas longas, cartas curtas, cartões postais das cidades por onde passei. Todas dirigidas a você. Charlotte sentiu o chão vacilar sob seus pés. Isso não é possível. Eu jamais receberia carta alguma. Porque alguém as interceptava. Edmund aproximou-se dela, e Charlotte pôde ver o sofrimento gravado em cada linha de seu rosto. Descobri há pouco. O Major Pemberton confessou. Ele estava apaixonado por você. Destruiu todas as minhas cartas e chegou a enviar uma falsa despedida em meu nome. O mundo de Charlotte desabou num instante. Durante 15 anos, ela vivera acreditando que Edmund a abandonara por vontade própria. Construíra sua vida sobre a certeza de que ela não havia sido importante o suficiente para merecer ao menos uma despedida. E agora descobria que ele havia tentado manter contato que talvez... Não, sussurrou afastando-se dele. Não pode ser verdade. Não após todo esse tempo. Charlotte, eu não sei se posso perdoá-lo, Edmund. As palavras saíram como um grito abafado. Não sei se quero perdoá-lo, não sei se importa agora. Do bolso interno do casaco, Edmund retirou um envelope amarelado, tão delicado que parecia que se desfaria ao toque. Guardei esta durante 15 anos. A primeira carta que escrevi para você. Pemberton não conseguiu roubá-la porque a carregava sempre comigo.
Charlotte olhou para o envelope como se fosse uma cobra venenosa. Seu próprio nome estava escrito ali na caligrafia familiar, desbotada pelo tempo, mas ainda legível. A tinta azul havia perdido a cor, mas as palavras permaneciam. Para minha querida Charlotte, que carrego no coração aonde quer que eu vá. Não posso, sussurrou ela, recuando até esbarrar na estante de livros. Não posso ler isso. Não agora. Então permita-me dizer o que escrevi. Edmund guardou a carta de volta ao bolso. Que a amei desde o primeiro dia em que a vi. Que parti não por vontade própria, mas porque não havia escolha. Que levei seu rosto comigo para cada batalha, e que foi a lembrança de você que me manteve vivo quando tudo parecia perdido. Charlotte fechou os olhos, sentindo lágrimas que não derramava há anos queimarem atrás das pálpebras. Por favor, vá embora, sussurrou. Preciso pensar. Edmund hesitou por um momento, depois dirigiu-se à porta. Antes de sair, virou-se uma última vez. Charlotte, eu compreendo sua raiva. Mas saiba que não passou um único dia em que eu não tenha me arrependido de ter partido. Não um único dia em que eu não tenha desejado estar aqui, ao seu lado. A porta se fechou com um clique suave e Charlotte desabou na poltrona, abraçando o livro de Shakespeare contra o peito. Lá fora a chuva começava a cair, e cada gota contra a janela ecoava como uma lágrima que ela não conseguia derramar. Mas enquanto Charlotte lutava com a revelação que transformara 15 anos de certezas em dúvidas, ela não podia imaginar que, em breve, uma menina de olhos curiosos chegaria para mudar mais uma vez o curso de sua vida cuidadosamente planejada. A carruagem chegou numa manhã em que o sol teimava em brilhar entre as nuvens, criando um jogo de luz e sombra que dançava sobre as pedras da alameda. Charlotte esperava na varanda, observando a aproximação do veículo com um misto de ansiedade e melancolia. Havia passado a semana inteira preparando o quarto de hóspedes, escolhendo cortinas cor de pêssego e enchendo vasos com as primeiras flores da estação. Lídia desceu da carruagem com a graça natural de uma criança que aprendera cedo a carregar responsabilidades maiores que sua idade. Aos 11 anos possuía a beleza delicada dos Ashworth, cabelos castanho claros que brilhavam como mel ao sol, olhos grandes e expressivos e um porte que já prometia elegância futura. Mas havia algo mais naquela menina. Uma maturidade silenciosa que vinha de quem conhecera a perda muito jovem. Tia Charlotte, disse ela, aproximando-se com a bagagem modesta que continha todos os seus pertences. A voz era suave, mas firme, sem o tremor que se poderia esperar de uma criança órfã. Charlotte ajoelhou-se para ficar na altura da menina, sentindo uma onda de ternura que não experimentava há anos. Bem-vinda ao lar, querida Lídia. Espero que seja feliz aqui. Mamãe costumava dizer que as casas têm alma, respondeu Lídia, olhando ao redor com curiosidade. Esta tem uma alma gentil, posso sentir. As primeiras semanas foram de adaptação delicada. Lídia explorava a propriedade com o fascínio de quem descobria um mundo novo, mas sempre com o respeito de quem compreendia que estava sendo acolhida. Aprendeu rapidamente a rotina da casa, ajudava no jardim com entusiasmo genuíno, e à noite, enquanto Charlotte lia para ela, fazia perguntas inteligentes sobre os livros que revelavam uma mente aguçada. Foi durante uma dessas tardes douradas que Edmund apareceu novamente. Charlotte e Lídia estavam no jardim, plantando bulbos de tulipas que floresceriam na primavera seguinte. As mãos de ambas estavam sujas de terra e Charlotte sentia-se mais relaxada do que em semanas. A presença da menina trouxera uma leveza à casa que ela não sabia que estava fazendo falta. Tia Charlotte, disse Lídia apontando para o portão. Há um senhor nos observando. Charlotte ergueu os olhos e viu Edmund apoiado na bengala, do outro lado da cerca baixa que separava o jardim da rua. Ele parecia hesitante, como se não soubesse se deveria aproximar-se ou ir embora. Senhor Whitmore, chamou ela, tentando manter a voz neutra. Posso ajudá-lo em algo? Edmund abriu o portão com cuidado, claudicando até onde elas estavam. Lídia observou-o com a curiosidade natural das crianças, notando a bengala, a cicatriz na sobrancelha, a maneira como ele olhava para Charlotte. Perdoe-me por incomodar, disse ele, mas trouxe algumas sementes.
Rosas do deserto que consegui trazer da Índia. Pensei que talvez pudessem interessar-lhe. Charlotte olhou para o pequeno envelope que ele oferecia, tocada pelo gesto apesar de si mesma. Que amável de sua parte. Você é soldado? Perguntou Lídia de repente com a franqueza das crianças. Era, respondeu Edmund, sorrindo pela primeira vez desde que chegara. Capitão do exército de Sua Majestade, e você deve ser a senhorita Lídia, sobre quem tanto ouvi falar. Papai também era soldado, disse Lídia, mas não na guerra. Ele caçava na África e morreu num acidente. Disse isso sem dramaticidade, como quem aceita os fatos da vida. Edmund ajoelhou-se ao lado da menina, apoiando-se na bengala. Deve ter sido um homem corajoso. Os bravos vivem para sempre no coração daqueles que os amam. Mamãe morreu quando eu nasci, continuou Lídia. Mas tia Charlotte diz que ela vive nas flores do jardim, que cada rosa que floresce carrega um pouco de sua beleza. Charlotte sentiu o coração apertar-se. A simplicidade com que Lídia falava sobre perda e amor tocava algo profundo nela. Talvez a percepção de que a vida continuava, floria, mesmo após as maiores dores. Sua tia é muito sábia, disse Edmund, olhando para Charlotte com uma expressão que ela não conseguia decifrar. E muito corajosa também. Você conhece minha tia há muito tempo? Perguntou Lídia, com a intuição aguçada das crianças que percebem correntes subterrâneas entre os adultos. Edmund e Charlotte trocaram um olhar carregado de memórias. Sim, respondeu ele suavemente. Conhecemo-nos quando éramos mais jovens. Eram namorados? Perguntou Lídia sem cerimônia. Lídia, repreendeu Charlotte, sentindo o rubor subir-lhe às faces. Éramos amigos, disse Edmund, mas havia algo em sua voz que fez Lídia inclinar a cabeça, como se ouvisse mais do que as palavras revelavam. Quando Edmund partiu, deixando as sementes e uma nova inquietação no ar, Lídia permaneceu em silêncio por um longo momento. Depois, olhando para Charlotte com aquela sabedoria precoce que às vezes assombrava, disse: Ele ainda gosta de você, não é? Charlotte não respondeu, mas começou a cavar um buraco mais fundo para as tulipas, como se pudesse enterrar a pergunta junto com os bulbos. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Edmund caminhava pelas ruas de pedra, pensando não apenas em Charlotte, mas também na menina de olhos inteligentes que parecia ver através das pessoas. Talvez uma criança pudesse ser a ponte que ele não conseguia construir sozinho. O Clube Whites mantinha-se como um bastião da tradição masculina em Bath, com suas poltronas de couro gasto, o aroma permanente de charutos e whisky, e o murmúrio constante de conversas sobre política, negócios e os escândalos discretos da sociedade local. Edmund raramente frequentava tais lugares. A vida militar havia lhe dado pouco apreço por formalidades sociais. Mas naquela noite específica tinha um propósito. Major Pemberton estava sentado sozinho numa poltrona junto à lareira, um homem ainda atraente aos 45 anos, com cabelos grisalhos impecavelmente penteados e um bigode bem cuidado. Enviuvara há 2 anos, e desde então cultivava a imagem de um cavalheiro melancólico, conquistando a simpatia das damas da sociedade com sua elegante tristeza. Pemberton, disse Edmund, aproximando-se sem cerimônia. Precisamos conversar. O major ergueu os olhos do jornal que fingia ler e Edmund viu um lampejo de culpa atravessar-lhe o rosto antes que ele recuperasse a compostura. Whitmore, que surpresa vê-lo aqui. Soube que havia voltado. Como vão os ferimentos? Deixe de fingir. Edmund sentou-se na poltrona ao lado, sua voz baixa mas carregada de tensão. Sabemos ambos por que estou aqui. Pemberton dobrou o jornal cuidadosamente, como se tentasse ganhar tempo. Ao redor deles, outros membros do clube conversavam em pequenos grupos, alheios à tensão que se adensava entre os 2 homens. Não sei do que está falando, disse Pemberton, mas sua voz soava forçada. As cartas, Pemberton. Todas as cartas que escrevi para Charlotte durante os 2 primeiros anos de serviço. Você as interceptou. Um silêncio pesado se instalou entre eles. Pemberton fitou o fogo na lareira, como se ali encontrasse as palavras que precisava. Você não tem provas, murmurou finalmente. Não preciso de provas, respondeu Edmund. Preciso da verdade.
Por quê? Porque destruiu a felicidade dela. Porque destruiu a minha. Pemberton fechou os olhos e quando os abriu novamente, havia uma confissão neles. Porque eu a amava, disse, tão baixo que Edmund teve que se inclinar para ouvir. Porque eu a amei desde o primeiro dia em que a vi nos salões de Bath e sabia que nunca teria uma chance enquanto você existisse em seu coração. Então decidiu que não existiria. A voz de Edmund estava carregada de desprezo contido. Eu me convenci de que estava fazendo o bem. Pemberton passou a mão pelo cabelo, desarrumando-o pela primeira vez. Você era um soldado, destinado a morrer em alguma guerra distante. Ela era jovem, bela, merecia alguém que pudesse oferecer-lhe estabilidade, posição social, alguém como você. Sim, admitiu Pemberton sem vergonha. Alguém como eu. Mas ela nunca me olhou da mesma maneira, nem depois que você partiu, nem quando eu me tornei viúvo e livre para cortejá-la. Ela se fechou como uma flor no inverno, e eu compreendi que havia perdido não apenas a mulher que amava, mas também a chance de ser o homem que ela poderia ter respeitado. Edmund sentiu uma mistura de raiva e piedade. Você não tinha direito de fazer essa escolha por ela, nem por mim. Não, concordou Pemberton. Não tinha. E vivi com esse peso todos esses anos. Quando Charlotte começou a dedicar-se ao orfanato, às obras de caridade, eu sabia que ela estava tentando preencher um vazio que eu havia ajudado a criar. Você enviou também uma carta falsa, acusou Edmund. Uma despedida em meu nome, não foi? Pemberton assentiu envergonhado. Pensei que seria mais limpo, que ela poderia seguir em frente se acreditasse que você havia escolhido partir. Mais limpo? Edmund lutou para manter a voz baixa. Você condenou ambos a 15 anos de solidão. 15 anos de perguntas sem respostas. Ela viveu acreditando que não valera nem mesmo uma despedida. Eu sei, sussurrou Pemberton, e não passou um dia em que eu não me arrependesse. Mas o que estava feito, estava feito. Não havia como voltar atrás. Havia sim, respondeu Edmund, levantando-se. Você poderia ter confessado a verdade. Poderia ter devolvido a ela o direito de escolher. Pemberton ergueu os olhos, e Edmund viu neles não apenas culpa, mas também uma estranha súplica. E agora, o que pretende fazer? Contar-lhe tudo, disse Edmund simplesmente. Dar-lhe as cartas que você não conseguiu roubar. Tentar reconstruir o que você destruiu. Ela o perdoará? Edmund parou na porta, apoiando-se na bengala. Não sei, mas merece a chance de decidir por si mesma. Algo que você nunca lhe deu. Quando Edmund saiu do clube, a noite estava clara e fria. Caminhava pelas ruas de pedra, sua mente fervilhando com planos e esperanças. Tinha uma carta guardada há 15 anos, palavras de amor que Charlotte nunca lera. Talvez ainda não fosse tarde demais. Mas enquanto Edmund planeja sua redenção, ele não sabe que Lady Pemberton, viúva e ressentida, observa seus movimentos com interesse malicioso, preparando-se para orquestrar um julgamento social que poderia destruir para sempre as chances de felicidade de Charlotte. O salão de Lady Pemberton brilhava com a luz dourada de dúzias de velas, refletindo-se nos espelhos ornamentados e nos cristais que decoravam a mesa do chá. Era um dos saraus literários mais concorridos de Bath, onde as damas da sociedade se reuniam oficialmente para discutir poesia e romance, mas na realidade para dissecar com elegância refinada a vida privada de suas conhecidas. Charlotte chegara pontualmente, como sempre, usando um vestido de seda verde escuro que realçava a cor de seus olhos. Durante os anos, estabelecera sua reputação como uma das mulheres mais respeitadas de Bath, inteligente, caridosa e discretamente misteriosa. Sua recusa em casar-se, mesmo sendo cortejada por vários pretendentes respeitáveis, havia criado ao seu redor uma aura de romance melancólico que as outras damas admiravam secretamente. Lady Pemberton a recebeu com um sorriso que não chegava aos olhos. Era uma mulher ainda bela aos 40 anos, com cabelos loiros meticulosamente arrumados e um vestido azul que custara uma pequena fortuna. Desde a morte do marido, cultivava a imagem de uma viúva elegante, mas Charlotte sempre sentira algo artificial em sua cordialidade. Querida Charlotte, disse Lady Pemberton,
guiando-a até o círculo de cadeiras onde as outras damas já estavam reunidas. Que maravilhoso tê-la conosco hoje. Estava justamente contando às senhoras sobre seu trabalho admirável no orfanato. Charlotte sorriu educadamente, sentindo instintivamente que algo estava errado. Conhecia bem aquele tom adocicado que as mulheres usavam quando estavam prestes a desferir um golpe. Ao redor do círculo, reconheceu os rostos familiares. Lady Worthington, sempre benevolente. Mrs. Hartwell, conhecida pela língua afiada. Lady Craven, que jamais perdia uma oportunidade de fofocar. Sim, respondeu Charlotte, aceitando a xícara de chá que lhe ofereciam. As crianças são uma alegria constante, especialmente agora que minha sobrinha Lydia veio morar comigo. Ah, sim, a pequena órfã, disse Mrs. Hartwell com falsa simpatia. Que generosa em acolhê-la. Deve ser consolador ter uma criança em casa, especialmente para uma mulher, sozinha. O comentário pairou no ar como uma nuvem de tempestade. Charlotte sentiu as outras mulheres trocarem olhares significativos e compreendeu que havia caído numa armadilha cuidadosamente preparada. Falando em companhia, continuou Lady Pemberton, sua voz doce como mel envenenado, soubemos que o Capitão Whitmore voltou à cidade. Que coincidência interessante, não acham? Coincidência? Perguntou Charlotte, mantendo a voz firme, embora sentisse o coração acelerar. Ora, querida, riu Lady Craven. Todos sabem que vocês foram próximos no passado, e agora ele retorna justamente quando você está criando uma criança sozinha. As pessoas começam a falar. Charlotte pousou a xícara no pires com um tinido que ecoou no silêncio súbito. Que tipo de conversa? Nada de grave, tenho certeza, disse Lady Pemberton, fingindo desconforto. Apenas comentários sobre a propriedade de uma mulher solteira receber visitas masculinas, especialmente de alguém com quem teve uma ligação anterior. O Capitão Whitmore visitou minha propriedade 2 vezes, disse Charlotte, sua voz ganhando uma frieza que fez algumas das mulheres se remexerem desconfortavelmente. Ambas as vezes na presença de minha sobrinha e das criadas. Não vejo impropriedade alguma. Claro que não, querida, apressou-se Lady Worthington. Mas você compreende como as pessoas podem interpretar mal. Interpretar mal o quê? A voz de Charlotte agora carregava uma autoridade que fez o grupo silenciar. Minha reputação é irrepreensível. Dediquei 15 anos desta cidade às suas instituições de caridade, às suas crianças necessitadas. Se alguém questiona minha conduta, gostaria de ouvir diretamente. Foi nesse momento que a porta do salão se abriu bruscamente. Edmund entrou apoiando-se na bengala, seu rosto sombrio de determinação. Havia ouvido vozes exaltadas do vestíbulo e decidido intervir. Perdoe-me a intromissão, disse ele, sua voz cortando o silêncio tenso. Mas ouvi meu nome sendo mencionado. As mulheres o fitaram com uma mistura de choque e curiosidade mórbida. Edmund estava elegantemente vestido, mas sua aparência marcada pela guerra e sua entrada dramática criaram um impacto teatral. Capitão Whitmore, disse Lady Pemberton, tentando recuperar o controle da situação. Que inesperado. Se estão questionando minha conduta ou a da Lady Ashworth, disse Edmund, dirigindo-se ao grupo, então tenho o direito de defender ambas. Ninguém está questionando, começou Mrs. Hartwell, mas Edmund a interrompeu. Estão sim. Sua voz ganhou o tom de comando que usava no exército. E vou esclarecer a situação de uma vez por todas. Edmund voltou-se para Charlotte, que o observava com uma mistura de horror e fascínio. Lady Ashworth, disse ele, ajoelhando-se desajeitadamente numa só perna. Faço-lhe um pedido formal de casamento diante destas testemunhas respeitáveis. O silêncio que se seguiu foi total. Charlotte sentiu o mundo girar ao seu redor, vendo o homem que amara 15 anos antes, ajoelhado em sua frente, oferecendo-lhe não apenas seu coração, mas também sua proteção contra a malícia da sociedade. Não há escândalo onde há verdade e devoção, continuou Edmund, olhando-a nos olhos. Amei-a há 15 anos. Amo-a hoje, e se ela me aceitar, terei a honra de amá-la pelo resto de minha vida. Lady Worthington foi a primeira a quebrar o silêncio.
batendo palmas delicadamente. Que romântico, murmurou com lágrimas nos olhos. Charlotte estendeu a mão ajudando Edmund a levantar-se. Aceito falar sobre sua proposta, capitão, disse ela, sua voz firme, mas gentil. Em particular, enquanto eles saíam do salão, Lady Pemberton ficou observando. Sua expressão uma mistura de frustração e derrota. O julgamento social que havia orquestrado se transformara na declaração pública de amor mais romântica que Beth testemunhara em anos. Mas enquanto Charlotte e Edmund caminhavam para longe do salão, ambos sabiam que a verdadeira prova de seus sentimentos viria agora, na intimidade da conversa que os aguardava e na carta que ele guardara por 15 anos. O jardim de rosas da propriedade Ashworth estava imerso na luz dourada do entardecer, criando sombras longas que dançavam entre as fileiras de arbustos ainda dormentes. Charlotte e Edmund caminhavam em silêncio pelo caminho de pedras. O som suave de suas pisadas misturando-se ao canto distante dos pássaros que retornavam aos ninhos. A tensão do confronto no salão de Lady Pemberton ainda pairava entre eles, mas agora era diferente. Não mais a angústia de 15 anos de mal-entendidos, mas a expectativa delicada de duas pessoas que finalmente teriam a chance de acertar as contas com o passado. Você não devia ter feito aquilo, disse Charlotte suavemente, parando junto ao canteiro onde as primeiras rosas começavam a brotar. O pedido público foi muito dramático. Foi necessário, respondeu Edmund, apoiando-se na bengala. Elas estavam tentando manchar sua reputação, e eu não podia permitir. Charlotte tocou delicadamente um broto de rosa que prometia florescer em breve. Minha reputação sobreviveu a 15 anos de boatos. Sobreviveria a mais alguns. Mas você não deveria ter que suportar isso. A voz de Edmund carregava uma convicção que a fez olhá-lo com atenção. Não por minha causa. Não outra vez. Eles chegaram ao pequeno pavilhão no centro do jardim. Um refúgio íntimo cercado por trepadeiras que na primavera se encheriam de flores. Charlotte sentou-se no banco de pedra e Edmund acomodou-se ao seu lado, deixando a bengala apoiada na mureta. Sobre a carta que mencionou, começou Charlotte, sua voz quase um sussurro. Edmund retirou do bolso interno do casaco o envelope amarelado que ela havia visto na biblioteca. Mesmo à luz suave do entardecer, era possível ver como o papel havia envelhecido, como a tinta havia desbotado, mas as palavras ainda eram legíveis. Para minha querida Charlotte, que carrego no coração aonde quer que eu vá. Escrevi isto 3 dias depois de partir, disse ele, oferecendo-lhe o envelope. Nas primeiras semanas ainda tinha esperança de que pudesse voltar logo, que a separação seria temporária. Charlotte pegou a carta com mãos trêmulas, sentindo o peso de 15 anos de silêncio concentrado naquele pedaço de papel. Por que aguardou todo esse tempo? Porque continha tudo o que eu queria dizer-lhe e nunca pude. Todas as palavras que deveriam ter chegado até você. Com dedos cuidadosos, Charlotte abriu o envelope e desdobrou as folhas. A caligrafia de Edmund era firme, mas ela podia perceber a emoção por trás de cada palavra. Começou a ler em silêncio, e Edmund observou cada mudança em sua expressão. A surpresa, a tristeza, a ternura. Minha querida Charlotte, ela leu em voz alta, e sua voz tremeu ligeiramente. Enquanto escrevo estas linhas, o navio se afasta da costa inglesa, e cada milha que nos separa é como uma adaga no coração. Não consegui dizer-lhe adeus porque sabia que, se visse lágrimas em seus olhos, não teria forças para partir. Edmund fechou os olhos, lembrando-se da dor que sentira ao escrever aquelas palavras. Continue, pediu suavemente. Você me perguntou se eu voltaria, e eu respondi que sim. Não era apenas uma promessa, era um voto. Voltarei para você, Charlotte, como a primavera volta após o inverno mais longo. Carrego sua imagem comigo, seus olhos cor de mel, seu sorriso que consegue iluminar até os dias mais sombrios, a delicadeza de suas mãos quando cuidava das rosas. Charlotte teve que parar, sentindo as lágrimas que há 15 anos se recusara a derramar finalmente encontrarem caminho. Edmund, há mais, disse ele gentilmente. Por favor, continue. Sei que o que peço é muito,
que me espere sem saber quando voltarei. Mas se houver em seu coração um lugar para mim, mesmo pequeno, eu o preencherei com todo o amor que um homem pode carregar. Quando voltar, quero pedi-la em casamento adequadamente com o anel que pertenceu à minha avó e que guardei especialmente para você. Edmund tirou do bolso uma pequena caixa de veludo, gasta pelo tempo. Ainda o tenho, disse, abrindo-a para revelar um anel delicado com uma pequena esmeralda cercada por diminutas pérolas. Charlotte olhou o anel, depois voltou à carta. Até lá, cada rosa que você vir florescendo carregará meu amor. Cada pôr do sol será uma promessa de que um dia veremos outro juntos. Você é minha ancoragem, Charlotte, minha razão para viver e para lutar. Espere por mim, meu amor, espere por mim. Seu para sempre, Edmund. O silêncio que se seguiu foi carregado de 15 anos de saudade finalmente liberada. Charlotte dobrou a carta cuidadosamente, segurando-a contra o peito. Você esperou, disse Edmund, sua voz rouca de emoção. Mesmo sem saber, você esperou. Não, respondeu Charlotte, balançando a cabeça. Eu me convenci de que não estava esperando. Construí uma vida inteira baseada na ideia de que você havia escolhido me abandonar. Mas talvez o coração saiba de coisas que a mente se recusa a aceitar. Edmund aproximou-se dela no banco, e Charlotte não se afastou. Posso? Perguntou ele, erguendo a mão para tocar seu rosto. Charlotte assentiu, fechando os olhos quando sentiu os dedos dele traçarem suavemente seu rosto. Era um toque que ela havia sonhado milhares de vezes, mas que agora parecia ainda mais precioso por ter chegado tarde demais, ou justamente na hora certa. Charlotte, sussurrou ele, inclinando-se para mais perto. Sim, respondeu ela, e foi tudo o que ele precisou ouvir. O beijo foi terno, hesitante, carregado de 15 anos de saudade e a promessa de um futuro que talvez ainda fosse possível. Foi um beijo que provava que o amor verdadeiro pode hibernar como as rosas no inverno, mas sempre encontra uma maneira de florescer novamente. Quando se separaram, Charlotte estava chorando, não de tristeza, mas de uma alegria tão intensa que parecia doer. Não posso, começou ela, mas Edmund a interrompeu. Não, disse ele, pegando-lhe as mãos. Não pense agora, apenas sinta, apenas permita que este momento seja real. Charlotte olhou para ele, para o homem que amara aos 23 anos e que agora a amava aos 38. Diferente, marcado pela vida e pela guerra, mas essencialmente o mesmo homem que um dia prometera voltar para ela. Não sei se posso fazer isso novamente, sussurrou ela. Não sei se tenho coragem de amar você outra vez. Então deixe-me amar você, respondeu Edmund, beijando-lhe as mãos. Deixe-me fazer o que deveria ter feito há 15 anos. Deixe-me provar que algumas promessas, mesmo atrasadas, ainda podem ser cumpridas. Enquanto a noite descia sobre o jardim e as primeiras estrelas apareciam no céu, Charlotte e Edmund permaneceram sentados no pavilhão, sabendo que haviam cruzado um limiar do qual não havia volta. Mas nenhum dos dois podia imaginar que em poucos dias uma criança febril seria o catalisador que finalmente os uniria para sempre. A tempestade chegou sem aviso numa noite de março, trazendo consigo ventos que uivavam entre as chaminés e uma chuva que açoitava as janelas da propriedade Ashworth. Charlotte acordou com o barulho dos galhos batendo contra o telhado, mas foi um som diferente que a fez levantar-se da cama. Um gemido baixo vindo do quarto de Lydia. A menina estava ardendo em febre, os cabelos castanhos grudados na testa suada, as bochechas vermelhas contrastando com a palidez mortal do resto do rosto. Charlotte tocou-lhe a fronte e assustou-se com o calor que emanava da pele delicada. Lydia, querida, sussurrou tentando acordá-la gentilmente. Como se sente? Tia Charlotte. A voz da menina era um fio tênue. Dói tudo. Tenho tanto frio. Charlotte cobriu-a com outro cobertor, mas sabia que não era suficiente. Durante a noite, a febre de Lydia só piorou, e pela manhã Charlotte estava desesperada. Havia enviado um criado para buscar o médico da cidade, mas a tempestade havia tornado as estradas intransitáveis. Foi quando Edmund apareceu na porta.
Ouvi dizer que a menina estava doente, disse ele sacudindo a água da chuva do casaco. Vim oferecer minha ajuda. Charlotte estava exausta, os cabelos desalinhados, o rosto marcado pela preocupação. O médico não consegue chegar por causa da tempestade, disse ela, a voz carregada de desespero. Não sei mais o que fazer. Edmund aproximou-se da cama onde Lydia delirava, observando-a com olhos experientes. Posso examiná-la? Aprendi algo de medicina durante a guerra. Muitas vezes era necessário cuidar dos feridos quando não havia médicos disponíveis. Charlotte assentiu, grata por qualquer ajuda. Edmund ajoelhou-se ao lado da cama, apoiando a bengala no chão, e tocou delicadamente a testa da menina. Examinou seus olhos, sentiu o pulso em seu pescoço, observou a respiração. É escarlatina, disse ele finalmente. Já vi muitos casos. Perigosa, mas tratável se cuidarmos adequadamente. O que precisamos fazer? Perguntou Charlotte, agarrando-se a qualquer esperança. Primeiro, precisamos baixar a febre. Banhos mornos, compressas frias na testa e muito líquido. Segundo, ela precisa de repouso absoluto num quarto bem ventilado. E terceiro, ele olhou para Charlotte com seriedade. Alguém precisa ficar com ela constantemente. A febre pode subir perigosamente durante a noite. Eu ficarei, disse Charlotte imediatamente. Você está exausta, respondeu Edmund gentilmente. Não dormiu a noite toda. Deixe-me cuidar dela durante o dia para que possa descansar. Charlotte hesitou. Permitir que Edmund cuidasse de Lydia significava confiar-lhe não apenas a vida da menina, mas também abrir-lhe totalmente as portas de sua casa e de sua vida. Confie em mim, disse ele, como se lesse seus pensamentos. Cuidarei dela como se fosse minha própria filha. E assim Edmund ficou. Durante 3 dias e 3 noites, ele e Charlotte se revezaram no cuidado de Lydia, formando uma parceria silenciosa e eficiente. Edmund revelou uma paciência e ternura que surpreenderam Charlotte. Ele sabia exatamente como dar remédios a uma criança relutante, como contar histórias que a distraíam da dor, como fazer com que ela bebesse água, mesmo quando não queria. Na segunda noite, quando a febre de Lydia subiu perigosamente, Edmund não saiu do quarto. Charlotte encontrou-o sentado ao lado da cama, segurando a mão da menina e cantarolando baixinho uma canção de ninar que aprendera com a própria mãe. Você não precisa... começou Charlotte, mas Edmund a interrompeu. Ela chamou por você no delírio há 1 hora, disse ele suavemente. Mas quando você não estava aqui, aceitou que eu ficasse. Disse que eu tinha mãos boas para cuidar de pessoas machucadas. Charlotte sentiu uma onda de ternura que quase a derrubou. Ver aquele homem forte e marcado pela guerra, cuidando de uma criança doente com tanta dedicação, tocava algo profundo em sua alma. Por que está fazendo isso? Perguntou ela, sentando-se na cadeira ao lado da cama. Porque ela é importante para você, respondeu Edmund simplesmente. E por quê? Porque me lembra que ainda há bondade no mundo. Ainda há inocência a ser protegida. A guerra foi muito difícil, disse Charlotte, observando as cicatrizes em suas mãos enquanto ele ajustava o cobertor de Lydia. A guerra ensina que a vida é frágil, respondeu ele. Mas também ensina que vale a pena lutar por aquilo que amamos. Vale a pena proteger aqueles que não podem se proteger sozinhos. Lydia mexeu-se inquieta, e Edmund imediatamente voltou sua atenção para ela, ajustando a compressa fria em sua testa, verificando se estava respirando adequadamente. Charlotte observou cada movimento, cada gesto de cuidado, e sentiu algo se transformar definitivamente em seu coração. Edmund, disse ela suavemente. Sim? Você seria um pai maravilhoso. Ele parou o que estava fazendo e olhou para ela surpreso pela declaração. Não sei se... Seria, repetiu Charlotte com convicção. Lydia confia em você. Eu vejo isso e eu posso ver isso também. Edmund engoliu em seco, compreendendo que ela estava dizendo muito mais do que as palavras revelavam. Charlotte, não agora, disse ela, levantando-se. Agora só importa que ela fique boa. Mas quando isso tudo passar, quando ela estiver bem, talvez possamos conversar sobre o futuro.
Na manhã seguinte, a febre de Lídia finalmente baixou e ela despertou pedindo água e perguntando se podia tomar sopa. Edmund e Charlotte se olharam por cima da cama e ambos souberam que algo havia mudado irrevogavelmente entre eles. Não apenas o amor que sempre existira, mas agora também a confiança e a certeza de que podiam construir algo duradouro juntos. A convalescença de Lídia trouxe à propriedade Ashworth uma atmosfera de paz doméstica que Charlotte não experimentava há anos. A menina estava mais forte a cada dia, e sua recuperação parecia simbolizar uma espécie de renascimento para toda a casa. Edmund continuava visitando diariamente, sempre com alguma pequena surpresa para Lídia, um livro novo, flores silvestres ou histórias fascinantes de suas viagens. Era uma tarde nublada de abril, quando Charlotte finalmente se decidiu a ter a conversa que vinha adiando há semanas. Lídia estava dormindo em sua poltrona favorita na biblioteca, um livro de contos de fadas aberto no colo, e Edmund organizava silenciosamente os volumes na estante mais alta. "Precisamos conversar", disse Charlotte, sua voz mais séria do que ele havia escutado em semanas. Edmund desceu da escada e aproximou-se dela, notando a tensão em seus ombros. "Sobre o que está pensando há dias, mas não consegue dizer." "Você me conhece muito bem", respondeu ela tentando sorrir. "Conheço você há muito tempo", corrigiu ele gentilmente, "e sei quando algo a preocupa." Charlotte dirigiu-se à janela, observando as primeiras flores da primavera desabrochando no jardim. "Tenho medo, Edmund. Medo de estar enganando a mim mesma. Medo de estar enganando você." "Medo de quê, especificamente?" "Medo de que isto seja apenas nostalgia." As palavras saíram num murmúrio. "Medo de que estejamos tentando reviver algo que morreu há 15 anos. Medo de que não seja mais possível amar assim aos 38 anos. Edmund aproximou-se dela, apoiando-se na bengala. "Você acha que o amor tem prazo de validade? Que existe uma idade em que ele deixa de ser real?" "Não é isso." Charlotte virou-se para ele, e Edmund viu lágrimas brilhando em seus olhos. "É que passamos tanto tempo sendo outras pessoas. Eu sou diferente da mulher que você conheceu. Você é diferente do homem que partiu. Talvez estejamos apaixonados pela memória um do outro." "Charlotte", disse Edmund, tocando-lhe o rosto com delicadeza, "você está certa. Somos diferentes. Eu sou um homem ferido, marcado pela guerra, que claudica e às vezes acorda no meio da noite com pesadelos. Você é uma mulher que aprendeu a viver sozinha, que construiu uma vida independente e forte. Não somos mais aqueles jovens de 20 e poucos anos. Então por que me apaixonei por esta mulher?" interrompeu ele. "Pela Charlotte que cuida de órfãos, que lê para crianças doentes, que consegue manter a dignidade mesmo quando está sendo atacada por outras mulheres. Pela Charlotte que tem força para criar uma menina sozinha, que tem coragem para perdoar 15 anos de mal-entendidos." Charlotte fechou os olhos, sentindo as palavras dele penetrarem nas defesas que havia construído. "Não sei se sou corajosa o suficiente para tentar novamente." "Não estou pedindo para você tentar novamente", disse Edmund, pegando-lhe as mãos. "Estou pedindo para você tentar pela primeira vez, não como éramos, mas como somos. Não tentando recuperar o passado, mas construindo algo novo. E se não funcionar? E se descobrirmos que somos felizes?" Ele sorriu, e Charlotte viu nos olhos dele não apenas amor, mas também uma espécie de esperança madura. "Charlotte, não vim aqui para mudar sua vida. Vim para viver o que nos resta juntos. Se são 10 anos, 20 ou apenas 5, não importa. Cada dia será um dia que não tivemos antes." Charlotte olhou para ele, para o homem que havia amado na juventude e que agora oferecia-lhe não apenas paixão, mas também companheirismo, não apenas romance, mas também parceria. "Você realmente acha que podemos fazer isso funcionar?" "Acho que já está funcionando", respondeu ele. "Nos últimos dias, cuidando de Lídia, conversando na biblioteca, caminhando pelo jardim, não foi como ter você de volta. Foi como ter você pela primeira vez de verdade." "Lídia gosta de você", disse Charlotte sorrindo pela primeira vez na conversa. "E eu gosto dela,
Mais do que imaginava que fosse possível gostar de uma criança. Ela precisa de estabilidade, de uma família verdadeira. Eu preciso de um propósito, respondeu Edmund. Preciso de algo para proteger, para cuidar, para amar. Preciso de vocês duas. Charlotte sentiu algo se soltar em seu peito, como se uma tensão que carregava há anos finalmente se desfizesse. É um medo bom, disse ela, lembrando-se de uma conversa anterior. Nos lembra que estamos vivos. É um medo bom, concordou Edmund. Significa que temos algo a perder. Significa que temos algo a ganhar. Então sim, disse Charlotte, e sua voz estava firme agora. Sim, eu aceito casar com você, Edmund Whitmore. Não pelo que fomos, mas pelo que podemos ser. Edmund sorriu, e Charlotte viu naquele sorriso toda a felicidade que ele havia guardado durante 15 anos. Então, vamos fazer isso direito desta vez, disse ele, ajoelhando-se novamente. Lady Charlotte Ashworth aceita ser minha esposa? Aceito, respondeu ela, e quando Edmund deslizou o anel de esmeralda em seu dedo, Charlotte sentiu que finalmente havia voltado para casa. Da poltrona, Lydia observava com um sorriso sonolento, fingindo ainda estar dormindo. Sabia que tinha acabado de ganhar não apenas uma nova família, mas também a chance de ver sua tia Charlotte verdadeiramente feliz pela primeira vez. Mas enquanto os preparativos para o casamento começavam, uma última surpresa aguardava Charlotte, uma que provaria que o amor verdadeiro tem o poder não apenas de curar feridas antigas, mas também de criar nova vida. A capela privada da propriedade Ashworth não era usada há mais de uma década, mas nas semanas que antecederam o casamento, Charlotte e Lydia trabalharam juntas para restaurar sua beleza original. Limparam os bancos de carvalho até que brilhassem, poliriam os candelabros de bronze e encheram o altar com arranjos de rosas brancas e folhagens verdes que exalavam um perfume delicado. Os vitrais coloridos, que contavam a história de Santa Clara, filtravam a luz da manhã em raios dourados, azuis e vermelhos que dançavam sobre as pedras antigas. Era um espaço pequeno, íntimo, perfeito para a cerimônia que Charlotte desejava, simples, significativa e cercada apenas por aqueles que verdadeiramente importavam. Edmund chegou cedo, acompanhado por seu único convidado, um antigo companheiro de armas, Capitão Morrison, que servira como testemunha. Usava seu uniforme militar completo, as medalhas brilhando contra o tecido azul escuro, e Charlotte sentiu o coração acelerar ao vê-lo esperando no altar. "Está nervosa?" perguntou Lydia, ajudando Charlotte a ajustar o vestido. Ela havia escolhido um vestido de veludo azul marinho, elegante, mas não excessivamente formal, com mangas compridas e um corte que realçava sua figura madura. O cabelo estava preso num coque baixo, decorado com pequenas rosas brancas que Lydia havia colhido no jardim. "Um pouco", admitiu Charlotte, olhando-se no espelho. "Mas é um nervosismo bom. Papai costumava dizer que os nervos antes de algo importante significam que vale a pena fazer", disse Lydia com a sabedoria precoce que às vezes a surpreendia. "Seu pai era um homem sábio", respondeu Charlotte, beijando-lhe a testa. "Está pronta para ser minha dama de honra?" Lydia usava um vestido rosa claro e carregava uma cesta de pétalas de rosas para espalhar durante a cerimônia. Estava mais bonita do que nunca, com os cabelos presos em cachos e um sorriso que iluminava todo o rosto. O reverendo Williams, um homem gentil que conhecia Charlotte desde a infância, conduziu a cerimônia com a solenidade apropriada, mas também com o calor de quem estava unindo duas pessoas que verdadeiramente se amavam. "Queridos presentes", começou ele, sua voz ecoando suavemente na capela. "Estamos reunidos hoje para celebrar a união de Charlotte e Edmund, duas almas que o destino separou, mas que o amor verdadeiro conseguiu reunir novamente." Charlotte olhou para Edmund, que a observava com uma expressão de reverência e amor que a fez sentir-se a mulher mais bonita do mundo. Ele havia envelhecido, é claro, mas havia também uma paz em seu rosto que ela não via há 15 anos, como se finalmente tivesse encontrado o lugar onde pertencia. "Edmund", disse o reverendo, "aceita Charlotte como sua esposa, para amá-la e protegê-la, na alegria e na tristeza,
na saúde e na doença, pelo resto de seus dias. Aceito, respondeu Edmund, sua voz firme e clara, e prometo amá-la não apenas pelo que fomos, mas pelo que seremos. Prometo ser o marido que ela merece, o pai que Lydia precisa, e o companheiro que ela nunca teve. Charlotte, continuou o reverendo, aceita Edmund como seu marido para amá-lo e apoiá-lo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença pelo resto de seus dias? Aceito, respondeu Charlotte, sentindo lágrimas de alegria brilhando em seus olhos. E prometo amá-lo não apenas com o coração da mulher que fui, mas com a alma da mulher que me tornei. Prometo ser sua parceira, sua confidente e sua casa. A troca de anéis foi simples, mas emocionante. Edmund deslizou uma aliança de ouro no dedo de Charlotte, e ela fez o mesmo, notando como as mãos dele tremiam ligeiramente, não de nervosismo, mas de pura emoção. Pelo poder que me foi conferido, disse o reverendo Williams, sorrindo, eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. O beijo foi terno, respeitoso, mas carregado de 15 anos de saudade finalmente resolvida. Quando se separaram, Charlotte viu lágrimas nos olhos de Edmund e soube que eram lágrimas de gratidão. Gratidão por ter encontrado o caminho de volta para casa. Lydia começou a espalhar pétalas de rosas pelo chão da capela, rindo quando algumas foram carregadas pelos raios de sol que entravam pelos vitrais. Agora somos uma família de verdade, disse ela, correndo para abraçar ambos. Sempre fomos, respondeu Charlotte abraçando a menina. Apenas levamos algum tempo para perceber. A celebração foi íntima e calorosa. Na biblioteca da casa serviram chocolate quente, a bebida favorita de Lydia, bolos de especiarias que Charlotte havia preparado e pequenos sanduíches. Capitão Morrison contou histórias divertidas sobre Edmund durante a guerra, cuidadosamente editadas para serem apropriadas para uma criança. E mesmo Lady Worthington, que havia se tornado uma aliada inesperada, apareceu com um presente, um jogo de xícaras de porcelana que havia pertencido à sua própria avó. Para novos começos, disse ela, abraçando Charlotte, e para provar que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho. À medida que a tarde avançava, os poucos convidados se despediram, deixando apenas Edmund, Charlotte e Lydia na biblioteca. A luz do entardecer filtrava-se através das janelas, criando uma atmosfera dourada e aconchegante. Então, disse Edmund, sentando-se na poltrona que havia se tornado sua favorita, somos oficialmente uma família. Oficialmente, concordou Charlotte, acomodando-se ao lado dele, enquanto Lydia se instalava no tapete com um novo livro. Posso chamar você de Papai Edmund agora? Perguntou Lydia, olhando para cima. Pode me chamar apenas de papai, se quiser, respondeu Edmund, e Charlotte viu a emoção em seus olhos. Seria uma honra. E assim, enquanto as primeiras estrelas começavam a aparecer no céu de Bath, a família Whitmore Ashworth se reuniu em silêncio confortável, sabendo que haviam encontrado não apenas o amor, mas também a paz. Mas a vida ainda tinha uma última surpresa guardada para eles, uma que provaria que a felicidade pode multiplicar-se de maneiras inesperadas. 6 invernos haviam passado desde o casamento, e a propriedade Ashworth havia se transformado completamente. Onde antes reinava um silêncio elegante, agora ecoavam vozes, risadas e os ruídos suaves da vida familiar. O jardim de rosas havia se expandido, com novas variedades que Edmund trouxera de suas viagens, e a casa inteira respirava uma atmosfera de contentamento sereno. Charlotte estava sentada em seu escritório numa tarde de dezembro, escrevendo em seu diário, um hábito que mantinha desde os primeiros dias de casamento. Aos 44 anos, havia adquirido uma serenidade que a tornava ainda mais bela, como se a felicidade tivesse polido suas feições até que brilhassem com luz própria. Dezembro de 1853, escreveu ela, observando os flocos de neve que dançavam do lado de fora da janela. Lydia completou 17 anos no mês passado, e às vezes mal consigo acreditar que a menina tímida que chegou há 6 anos se tornou esta jovem elegante e confiante. Ela foi aceita na Academia de Formação de Professoras em Londres, e embora meu coração se aperte ao pensar em sua partida,
Sei que é seu destino brilhar no mundo. Edmund entrou no escritório, carregando uma bandeja com chá e biscoitos. Aos 52 anos, os cabelos estavam completamente prateados, mas seus olhos mantinham a mesma ternura que Charlotte havia se apaixonado décadas antes. Ele havia se adaptado perfeitamente à vida civil, trabalhando como médico voluntário para veteranos de guerra em Bath, e encontrado em Charlotte e Lydia o propósito que procurava. Escrevendo suas memórias? Perguntou ele, beijando-lhe a testa antes de se sentar na poltrona ao lado da escrivaninha. Registrando nossa felicidade, respondeu Charlotte sorrindo, para que quando formos velhos, possamos nos lembrar de como era ser jovens e apaixonados. Jovens? Edmund riu. Casamos aos 38 e 51 anos. Éramos o casal mais maduro de Bath e o mais feliz, acrescentou Charlotte, pegando-lhe a mão. Idade é apenas um número quando você encontra a pessoa certa. Lydia entrou no escritório, interrompendo o momento íntimo. Estava elegantemente vestida para sair, com um casaco azul marinho e um chapéu pequeno que realçava seus olhos brilhantes. A menina tímida havia se tornado uma jovem confiante, inteligente e de coração generoso. Vou para a cidade, anunciou ela. Lady Worthington me convidou para tomar chá e depois vou visitar as crianças no orfanato. Leve o chale que está no hall, disse Charlotte, sempre preocupada. Está muito frio. Sim, mamãe, respondeu Lydia, beijando-lhe a face. Durante os anos ela havia naturalmente começado a chamar Charlotte de mamãe, e o título havia se tornado tão natural quanto respirar. E não se demore, acrescentou Edmund. Sua mãe fica preocupada quando você sai à noite. Sim, papai, riu Lydia, beijando-o também. Vocês dois se preocupam demais. Quando Lydia saiu, Charlotte e Edmund ficaram em silêncio confortável, observando a neve cair. Era nesses momentos que Charlotte sentia mais intensamente a profundidade de sua felicidade. Não a paixão ardente da juventude, mas algo mais profundo e duradouro. Está pensando em alguma coisa específica? Perguntou Edmund, notando sua expressão contemplativa. Estava pensando em Lady Pemberton, respondeu Charlotte. Soube que ela se mudou para Londres no mês passado, definitivamente. Não sente falta dos dramas sociais de Bath? Provocou Edmund. Nem um pouco, riu Charlotte. Prefiro nossa vida tranquila, prefiro nossa família. Falando em família, Edmund hesitou, como se estivesse nervoso. Há algo que quero lhe dizer. Charlotte olhou para ele com curiosidade. O que é? Recebi uma carta do Dr. Hamilton hoje. Ele está se aposentando e ofereceu-me a clínica dele. Oficialmente. Edmund, que maravilhoso! Exclamou Charlotte. Você vai aceitar? Gostaria de conversar com você primeiro, respondeu ele. Significaria mais responsabilidades, mais pacientes, menos tempo em casa. Significa que você terá a chance de ajudar ainda mais pessoas, interrompeu Charlotte. E significa que encontrou seu lugar no mundo. Claro que deve aceitar. Tenho 46 anos, Charlotte. Talvez seja tarde demais para começar uma nova carreira. Bobagem, disse ela, levantando-se para sentar no braço de sua poltrona. Começamos nossa vida juntos aos 38 e 51 anos. Se pudermos fazer isso, você pode fazer qualquer coisa. Edmund puxou-a para o colo e Charlotte se acomodou confortavelmente. Como fiquei tanto tempo sem você? Não ficou, respondeu ela, acariciando-lhe os cabelos. Você me carregava no coração. Eu apenas não sabia. E agora? Agora sei que o amor verdadeiro não tem prazo de validade, disse Charlotte beijando-lhe a testa. Que pode florescer aos 20 anos ou aos 40. Que pode ser encontrado ou reencontrado. Que pode ser a primeira vez ou a segunda chance. Você ainda escreve como uma poetisa, murmurou Edmund contra seus cabelos. Você ainda me faz sentir como uma, respondeu ela. Do andar de cima, chegaram os ruídos de crianças brincando. Não havia apenas Lydia na casa agora. Catherine e James, os gêmeos de 2 anos que haviam chegado como uma surpresa abençoada, estavam acordando de sua soneca e logo desceriam para o lanche da tarde. Os pequenos acordam com fome. Quem diria? Murmurou Edmund seguindo-a até a cozinha, que aos 46 anos eu seria pai de gêmeos.
Quem diria, respondeu Charlotte, que a vida pode ser tão generosa com segundas chances. E assim, enquanto a neve continuava a cair sobre Beth, a família Whitmore preparava-se para mais uma noite de contentamento doméstico, sabendo que haviam encontrado não apenas o amor, mas também a prova de que a felicidade pode chegar em qualquer momento da vida, e que quando chega vale a pena cada dia de espera. A primavera de 1854 chegou com uma explosão de cores que transformou o jardim da propriedade Ashworth num verdadeiro espetáculo. Melhor irmos preparar o lanche, disse Charlotte levantando-se. As rosas antigas que Charlotte cultivara com tanto cuidado durante anos haviam se multiplicado e criado um labirinto perfumado de beleza. Mas entre elas, cresciam também as rosas do deserto que Edmund trouxera da Índia, criando uma mistura única que simbolizava a união de duas vidas que haviam encontrado seu caminho, uma para a outra. Charlotte, agora com 45 anos, caminhava entre as fileiras de flores numa manhã especialmente dourada. Carregava no braço o pequeno James, que aos 3 anos tinha os cabelos loiros da mãe e os olhos curiosos do pai, enquanto Catherine corria à frente, perseguindo borboletas com risadas cristalinas. "Mamãe, por que algumas rosas são vermelhas e outras brancas?" perguntou Catherine, parando diante de um arbusto particularmente exuberante. "Porque cada uma tem sua própria história", respondeu Charlotte, ajoelhando-se para ficar na altura da menina. "Assim como as pessoas, cada uma é única, mas todas são bonitas à sua maneira. E esta aqui?" Catherine apontou para uma rosa de cor especial, quase cor-de-rosa. "Esta é muito especial", disse Charlotte, tocando delicadamente a flor. "Seu pai a trouxe de muito longe, de um lugar chamado Índia. Ela teve que se adaptar ao nosso clima, ao nosso solo, mas olhe como floresceu." "Igual a você e papai?" perguntou Catherine, com a percepção aguçada das crianças. Charlotte sorriu, beijando-lhe a testa. "Igual a mim e seu pai." Edmund apareceu no final da Alameda, voltando de sua clínica. Aos 53 anos, havia se tornado um dos médicos mais respeitados de Bath, conhecido tanto por sua competência quanto por sua gentileza com os pacientes menos favorecidos. Carregava sua maleta médica numa mão e um buquê de narcisos na outra. "Para que são as flores, papai?" perguntou James, estendendo os bracinhos para o pai. "Para sua mãe", respondeu Edmund, pegando o menino no colo. "Hoje faz 7 anos desde que nos casamos e 7 anos desde que me tornei o homem mais feliz de Bath." "7 anos já", disse Charlotte, aceitando o buquê. "Parece que foi ontem." "E parece que foi uma eternidade", respondeu Edmund, beijando-a. "No melhor sentido possível." Lydia apareceu na varanda, agora com 18 anos e prestes a partir para Londres para começar seus estudos. Estava elegantemente vestida, mas havia uma melancolia em seus olhos que Charlotte conhecia bem. A tristeza de quem está deixando um lar amado. "A carruagem chegará em 1 hora", anunciou ela, sua voz tentando soar alegre. Charlotte sentiu o coração apertar. Durante 7 anos, Lydia havia sido não apenas sua filha adotiva, mas também sua companheira, sua confidente, sua alegria. Vê-la partir era como ver uma parte de si mesma seguindo pelo mundo. "Vamos para dentro", disse Edmund, percebendo a emoção de Charlotte. "Temos tempo para um último chá juntos." A biblioteca estava especialmente aconchegante naquela tarde, com o fogo crepitando na lareira e os raios de sol dourados entrando pelas janelas. Charlotte serviu o chá nas xícaras de porcelana que Lady Worthington havia dado de presente de casamento, enquanto Edmund entretinha os gêmeos com histórias. "Lydia", disse Charlotte, oferecendo-lhe a xícara favorita, "quero que saiba que você sempre terá um lar aqui. Sempre." "Eu sei, mamãe", respondeu Lydia, usando o nome que havia se tornado tão natural. "E vocês sempre terão um lugar no meu coração. Vocês me deram algo que eu nunca pensei que teria novamente. Uma família verdadeira." "Você nos deu o mesmo", disse Edmund, sentando-se ao lado das 2 mulheres mais importantes de sua vida. "Nos ensinou que o amor não precisa vir apenas do sangue, que uma família pode ser feita de escolhas tanto quanto de nascimento. Vou escrever todas as semanas.
prometeu Lídia, abraçando ambos. E vou voltar para todas as férias. E quando me formar, talvez possa ensinar aqui em Bath. Faremos o que você quiser, disse Charlotte, segurando-a forte. Só queremos que seja feliz. Quando a carruagem chegou, toda a família se reuniu na varanda para se despedir. Lídia abraçou Edmund por um longo momento, sussurrando: Obrigada por ter voltado. Obrigada por ter feito mamãe feliz novamente. Obrigada por ter me ajudado a encontrar meu lugar, respondeu ele, visivelmente emocionado. O último abraço foi para Charlotte, e ambas choraram sem se importar com quem estava vendo. Você me ensinou que é possível recomeçar, sussurrou Charlotte. Que é possível encontrar alegria mesmo depois da perda. Você me ensinou que o amor é mais forte que a solidão, respondeu Lídia. Que vale a pena esperar pelas coisas certas. Quando a carruagem desapareceu na curva da estrada, Charlotte ficou observando por um longo tempo. Edmund, ao seu lado, os gêmeos brincando a seus pés. Havia tristeza na despedida, mas também orgulho e gratidão. Ela vai fazer falta, mãe, disse Edmund, abraçando Charlotte. Vai, concordou Charlotte. Mas ela levará conosco uma parte de nós, e nós guardaremos sempre uma parte dela. É assim que funciona o amor verdadeiro, observou Edmund. Ele se multiplica quando é compartilhado. Naquela noite, Charlotte escreveu em seu diário pela última vez. Suas palavras foram simples, mas carregadas de uma sabedoria que havia custado anos para adquirir. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para amar. Nunca é tarde para encontrar a felicidade. A vida pode nos separar por anos. Pode nos testar com perdas e solidão, mas se o amor é verdadeiro, ele sempre encontra um caminho de volta. Edmund voltou para mim. Eu voltei para Edmund, e juntos construímos algo mais bonito do que jamais havíamos sonhado. Que esta história seja um testemunho. O amor vale a pena. A espera vale a pena. A segunda chance vale a pena. Sempre. Nunca é tarde para empezar nem para amar. Edmund encontrou-a adormecida sobre o diário e carregou-a cuidadosamente para a cama, sussurrando: Obrigado por ter me esperado, mesmo sem saber que estava esperando. E assim, enquanto as estrelas brilhavam sobre Bath, a família Whitmore dormia em paz, sabendo que haviam encontrado não apenas o amor, mas também a prova de que a felicidade pode chegar em qualquer momento da vida, e que, quando chega, vale a pena cada dia de... Espera! 10 anos haviam se passado desde que Charlotte fechara seu diário pela última vez, e a vida na propriedade Ashworth havia encontrado um ritmo sereno e satisfatório. Era o outono de 1864, e Charlotte, agora com 55 anos, possuía a beleza digna de uma mulher que havia conhecido tanto a dor quanto a alegria, e que havia escolhido conscientemente abraçar a segunda. Edmund, aos 63 anos, havia se tornado uma figura venerável em Bath. Seus cabelos eram completamente brancos, e a bengala que antes usava por necessidade, agora o acompanhava mais por hábito, mas seus olhos mantinham o mesmo brilho carinhoso que havia conquistado Charlotte décadas antes. Lídia estava visitando-os, agora uma jovem professora de 28 anos, elegante e confiante, que havia se tornado uma das educadoras mais respeitadas de Londres. Trouxera consigo uma novidade que deixaria a família inteira em alvoroço. Há algo que preciso contar-lhes, disse ela sentada na biblioteca familiar, as mãos nervosamente entrelaçadas no colo. Charlotte ergueu os olhos do bordado que trabalhava, e Edmund fechou o livro que estava lendo. Catherine e James, agora com 13 anos, brincavam silenciosamente no tapete, mas também prestavam atenção à conversa dos adultos. O que é, querida? Perguntou Charlotte, percebendo a tensão na voz da filha. Recebi uma proposta de casamento, disse Lídia, e suas faces coraram levemente. Do professor William Ashford, da Universidade de Cambridge. Ele é um bom homem, gentil, inteligente e eu o amo. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Charlotte sentiu lágrimas de alegria brilharem em seus olhos, enquanto Edmund sorria com o orgulho de um pai verdadeiro. Lídia, disse Charlotte, levantando-se para abraçá-la. Que notícia maravilhosa. Conte-nos sobre ele.
Ele é professor de literatura, explicou Lydia, e Charlotte pôde ver a felicidade irradiando de seu rosto. Viúvo com uma filha pequena de 6 anos. Conhecemo-nos na biblioteca da universidade e, bem, foi muito parecido com vocês, na verdade. Amor maduro, construído sobre amizade e respeito. Quando será o casamento? Perguntou Edmund, claramente emocionado. Na primavera, respondeu Lydia. Em maio. E gostaria que vocês conhecessem a pequena Emma. Ela está um pouco nervosa sobre ter uma madrasta, mas espero que... Esperança? Interrompeu Charlotte, pegando-lhe as mãos. Querida, você será uma mãe maravilhosa para ela. Aprendeu com os melhores mestres a perda, a adaptação, o amor. Vocês virão para o casamento? Perguntou Lydia, ansiosa. Não perderíamos por nada no mundo, respondeu Edmund. Mas há uma condição. Qual? Que você traga seu William aqui primeiro. Quero conhecer o homem que conquistou o coração da minha filha. Lydia riu, e Charlotte viu naquela risada a menina de 11 anos que havia chegado à propriedade tantos anos antes. Ele está nervoso para conhecer vocês. Disse que é intimidante conhecer os pais de uma mulher que foi criada por um soldado. Diga-lhe que sou um soldado aposentado, riu Edmund. E que minha única arma agora é um estetoscópio. Papai Edmund. Catherine se aproximou curiosa. Isso significa que Lydia não é mais nossa irmã? Significa que nossa família está crescendo, respondeu Edmund, abraçando a menina. Lydia continuará sendo nossa filha, mas agora terá sua própria família também. E nós ganharemos um genro e uma neta. E talvez um dia bisnetos, acrescentou Charlotte, provocando Lydia a corar ainda mais. Naquela noite, depois que as crianças foram para a cama, Charlotte, Edmund e Lydia ficaram conversando na biblioteca até tarde. Era uma dessas noites especiais em que o tempo parecia suspenso, em que as pessoas importantes da vida se reúnem para celebrar os momentos que realmente importam. Sabem, disse Lydia, olhando ao redor da biblioteca que havia sido seu refúgio durante tantos anos. Não sei se teria tido coragem de amar William se não tivesse visto vocês dois se reencontrarem. Por que diz isso? Perguntou Charlotte. Porque vocês me ensinaram que o amor verdadeiro vale qualquer risco, que vale a pena esperar pelo certo, que vale a pena lutar pela felicidade. Você nos ensinou que uma família pode ser feita de escolhas, respondeu Edmund. Que o amor não precisa vir do sangue para ser real. Vocês me salvaram, disse Lydia simplesmente. Quando cheguei aqui, eu era apenas uma criança órfã. Vocês me deram um lar, uma família, mas mais importante, me deram o exemplo de como amar verdadeiramente. Charlotte sentiu o coração transbordar de gratidão. Você nos salvou também, querida. Nos ensinou que havia espaço em nossos corações para muito mais amor do que imaginávamos. E agora? Perguntou Lydia. Vocês estão felizes, depois de todos esses anos? Edmund e Charlotte trocaram um olhar carregado de cumplicidade e ternura. Mais do que jamais sonhamos ser, respondeu Edmund. O amor jovem é fogo, intenso, consumidor. O amor maduro é como as brasas, duradouro, acolhedor, capaz de aquecer por toda a vida. Não tem um único arrependimento, acrescentou Charlotte, nem mesmo sobre os anos que passamos separados. Eles nos trouxeram até aqui, até este momento, até esta família. Talvez fosse necessário esperarmos para nos tornarmos as pessoas certas, um para o outro. Então vocês acreditam no destino? Perguntou Lydia. Acreditamos nas escolhas, respondeu Edmund. Acreditamos que, mesmo quando a vida nos separa, podemos sempre escolher lutar pela felicidade, escolher perdoar, escolher amar novamente. E assim, enquanto o fogo crepitava na lareira e as primeiras estrelas apareciam no céu, 3 gerações de uma família unida pelo amor compartilharam histórias, risos e lágrimas, sabendo que haviam encontrado algo raro e precioso, a prova de que o amor verdadeiro não tem prazo de validade e que a felicidade pode ser encontrada em qualquer momento da vida, bastando ter coragem para abraçá-la. A primavera de 1865 chegou com uma suavidade especial, como se a natureza soubesse que testemunharia um dos momentos mais importantes na vida da família Whitmore. O jardim de rosas da propriedade Ashworth nunca havia estado tão exuberante,
com cada variedade florescendo em harmonia perfeita. As rosas inglesas tradicionais entrelaçadas com as exóticas rosas do deserto, criando um tapete de cores e aromas que simbolizava a beleza da união de diferentes histórias. Charlotte, agora com 56 anos, movimentava-se pela casa com a energia de uma mulher que havia encontrado seu propósito. Estava ajudando nos preparativos para o casamento de Lydia, que seria celebrado na mesma capela onde ela e Edmund haviam se casado 17 anos antes. Havia uma simetria poética nisso. A menina órfã que ela havia acolhido agora se casaria no mesmo local onde Charlotte havia descoberto que nunca é tarde para recomeçar. "Mamãe", chamou Lydia, entrando na biblioteca onde Charlotte arrumava flores. Aos 29 anos, havia se tornado uma mulher de rara beleza, não apenas física, mas interior. Irradiava a confiança serena de quem conheceu o amor verdadeiro em suas múltiplas formas. "Sim, querida", respondeu Charlotte, erguendo os olhos do arranjo de rosas brancas e rosa claro que estava preparando. William chegou com Emma. Eles estão no jardim com papai Edmund. Charlotte sorriu, limpando as mãos no avental. Nas semanas anteriores, professor William Ashford havia se tornado parte da família, com uma naturalidade que confirmava a escolha acertada de Lydia. Era um homem gentil de 42 anos, viúvo há 5 anos, cuja pequena Emma, uma menina de 6 anos de olhos curiosos e sorriso tímido, havia conquistado todos os corações da propriedade. "E como está nossa pequena Emma hoje?", perguntou Charlotte, dirigindo-se à janela. "Nervosa, mas animada", respondeu Lydia, juntando-se a ela. "Ela me perguntou esta manhã se depois do casamento eu realmente seria sua mãe. Quando disse que sim, ela me abraçou e sussurrou que sua mãe verdadeira ficaria feliz por ela ter encontrado alguém para cuidar dela." Charlotte sentiu os olhos marejarem. Que sabedoria para uma criança tão pequena. "Ela me lembra alguém que conheci há muito tempo", disse Lydia, sorrindo. "Uma menina de 11 anos que chegou a esta casa, carregando sua própria dor, mas que soube aceitar o amor quando ele lhe foi oferecido." Do jardim, chegaram vozes e risadas. Edmund, agora com 64 anos, estava ensinando James e Catherine a plantar bulbos de tulipas, enquanto William observava com Emma no colo. O professor Ashford havia se integrado perfeitamente ao ritmo da família, e Edmund havia encontrado nele não apenas um genro, mas também um amigo verdadeiro. "Você está feliz?", perguntou Charlotte, pegando a mão de Lydia. "Profundamente feliz", respondeu Lydia, "mas também um pouco melancólica. É estranho deixar este lugar que foi meu lar por tanto tempo." "Este sempre será seu lar", disse Charlotte firmemente. "E você sempre será nossa filha. O casamento não muda isso, apenas expande nossa família." "Mamãe", disse Lydia, usando o nome que havia se tornado tão natural durante os anos. "Preciso dizer-lhe algo. Algo que guardei no coração por muito tempo." Charlotte virou-se para ela, prestando atenção total. "Quando eu era pequena, antes de vir para cá, costumava rezar todas as noites, pedindo para encontrar uma família verdadeira. Não apenas pessoas que cuidassem de mim, mas pessoas que me amassem de verdade, pessoas que me ensinassem como amar de volta." "Lydia, deixe-me terminar", pediu ela gentilmente. "Quando cheguei aqui, vocês estavam tão perdidos quanto eu. Papai Edmund havia acabado de voltar da guerra, ferido e sem rumo. Você estava sozinha há 15 anos, convencida de que o amor havia passado por você para sempre. Eu estava órfã, achando que nunca teria uma família verdadeira." Charlotte escutava em silêncio, sentindo o peso da revelação que estava por vir. "Mas sabe o que descobri? Que às vezes Deus nos dá exatamente o que precisamos, mesmo quando não é o que pedimos. Eu pedi por pais, e ganhei pais que precisavam de uma filha. Vocês precisavam um do outro, e eu fui a ponte que os ajudou a se encontrar novamente. Você foi muito mais que isso", disse Charlotte abraçando-a. "Você foi nossa salvação. Você nos mostrou que o amor pode crescer de maneiras inesperadas, que uma família pode ser feita de escolhas tanto quanto de sangue. E agora vou fazer minhas próprias escolhas", disse Lydia, sorrindo através das lágrimas. "Vou escolher amar William. Vou escolher ser mãe para Emma.
Vou escolher construir minha própria família, mas sempre com base no que aprendi aqui, que o amor verdadeiro vale qualquer espera, qualquer risco, qualquer sacrifício. A cerimônia de casamento foi celebrada numa tarde dourada de maio, com a capela pequena, mas repleta de pessoas que verdadeiramente amavam os noivos. Lídia estava radiante em seu vestido de seda cor de marfim, simples mas elegante, com um buquê de rosas do jardim da propriedade. William, distinto em seu traje formal, não conseguia parar de sorrir. Emma, como dama de honra, espalhava pétalas de rosas pelo corredor, com a seriedade de quem compreende a importância do momento. Catherine e James flanqueavam a cerimônia como guardiões orgulhosos, e Charlotte e Edmund observavam da primeira fileira, suas mãos entrelaçadas, seus corações transbordando de gratidão. Queridos presentes, começou o reverendo Williams, o mesmo que havia casado Charlotte e Edmund anos antes. Estamos aqui para celebrar não apenas a união de Lydia e William, mas também o milagre de como o amor pode transformar vidas, unir famílias e criar laços que transcendem o sangue. Durante a cerimônia, Charlotte refletiu sobre a jornada que os havia trazido até ali. 28 anos haviam se passado, desde que Edmund partira pela primeira vez, deixando-a com um coração que julgava estar quebrado para sempre. Quantas noites ela havia caminhado entre as rosas, sussurrando seu nome para o vento, sem saber que ele carregava uma rosa seca em batalhas distantes, sonhando com o dia em que poderia voltar para ela. Lydia, disse o reverendo, aceita William como seu esposo, para amá-lo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, e para ser mãe amorosa para Emma, criando um lar onde todos possam florescer? Aceito, respondeu Lydia, sua voz clara e firme. E prometo amar não apenas William, mas também Emma, criando uma família baseada no amor incondicional que aprendi nesta casa. William, continuou o reverendo, aceita Lydia como sua esposa, para amá-la e protegê-la, e para formar com ela uma família onde Emma possa crescer cercada de amor e segurança? Aceito, respondeu William, olhando alternadamente para Lydia e para Emma. E prometo ser o marido que Lydia merece, e o pai que Emma precisa. Quando foram declarados marido e mulher, o beijo foi terno e respeitoso, mas carregado de promessas. Emma correu para abraçar ambos, e Charlotte sentiu o coração transbordar ao ver como a menina se encaixava perfeitamente entre os braços de seus novos pais. A celebração foi íntima e calorosa, realizada no jardim sob as roseiras em flor. Havia música suave, risos e conversas que fluíam naturalmente entre gerações. Charlotte observava tudo com a satisfação serena de quem viu seus filhos encontrarem a felicidade. Está pensando em alguma coisa específica? Perguntou Edmund, aproximando-se dela enquanto observava Lydia dançar com William. Estava pensando em como a vida é misteriosa, respondeu Charlotte. Há 28 anos eu estava convencida de que minha história de amor havia terminado. Não imaginava que estava apenas começando. E agora? Agora sei que o amor verdadeiro não tem início nem fim. Ele apenas é. Ele cresce, se transforma, se multiplica, mas nunca morre realmente. Edmund pegou sua mão e Charlotte notou como encaixavam perfeitamente, mesmo depois de todos esses anos. Você mudou minha vida, Charlotte. Não apenas me deu uma segunda chance no amor, mas me ensinou que é possível ser feliz de maneiras que eu nunca havia imaginado. Você me ensinou que nunca é tarde para recomeçar, respondeu ela. Que o amor pode esperar décadas e ainda florescer como se fosse a primeira vez. E Lydia nos ensinou que uma família pode ser feita de escolhas, acrescentou Edmund, observando a jovem mulher que haviam criado juntos. Que o amor não precisa vir do sangue para ser real. À medida que a noite avançava, Charlotte encontrou-se sozinha por um momento no jardim, observando as rosas que haviam sido testemunhas silenciosas de toda a sua jornada. Algumas eram as mesmas que ela plantara há décadas, outras eram novas variedades que Edmund trouxera de suas viagens. Juntas, criavam um mosaico de cores e aromas que contava a história de duas vidas que se haviam encontrado, perdido e encontrado novamente. Não se arrepende de nada? Perguntou uma voz atrás dela. Charlotte virou-se e viu Lydia, que havia se libertado momentaneamente da festa para um momento de silêncio. De nada, respondeu Charlotte honestamente.
nem mesmo dos anos difíceis, nem mesmo da separação. Tudo nos trouxe até aqui, até este momento, até esta família. Talvez fosse necessário esperar para nos tornarmos as pessoas certas, uns para os outros. Você acha que eu e William seremos tão felizes quanto vocês? Perguntou Lídia com uma vulnerabilidade que raramente mostrava. Acho que vocês serão felizes à sua própria maneira, respondeu Charlotte. O amor de vocês é diferente do nosso, mas não menos real. Vocês estão começando sua jornada com maturidade, com Emma, com o conhecimento de que o amor verdadeiro é construído dia a dia, escolha por escolha. Obrigada, disse Lídia simplesmente, por tudo, por me acolher, por me amar, por me mostrar como ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa mulher. Obrigada a você, respondeu Charlotte, abraçando-a uma última vez antes que ela voltasse para seu marido. Por ter nos ensinado que o amor pode crescer de maneiras inesperadas, que uma família pode ser feita de escolhas e que às vezes as melhores coisas da vida chegam quando menos esperamos. Quando os convidados finalmente se foram e a nova família Ashford partiu para sua lua de mel, Charlotte e Edmund ficaram sozinhos no jardim com Catherine e James, que haviam adormecido no balanço sob as roseiras. Então, disse Edmund, sentando-se ao lado de Charlotte no banco onde haviam compartilhado tantos momentos importantes, nossa pequena família está crescendo novamente. Nossa família sempre estará crescendo, respondeu Charlotte, apoiando a cabeça em seu ombro. O amor tem essa característica. Ele se multiplica quando é compartilhado. Você ainda escreve em seu diário? Perguntou Edmund, lembrando-se do hábito que ela havia cultivado por anos. Parei há algum tempo, respondeu Charlotte. Já não sinto necessidade de documentar nossa felicidade. Prefiro simplesmente vivê-la. Algum arrependimento? Nenhum, disse Charlotte, virando-se para olhá-lo. Nem mesmo sobre os anos que passamos separados. Eles fizeram parte da nossa história, da nossa jornada. Nos trouxeram até aqui, até este momento, até esta família. E se pudéssemos voltar atrás? Se pudéssemos evitar toda a dor, toda a separação? Charlotte pensou por um momento, observando as rosas que haviam florescido sob o cuidado de ambos. Não mudaria nada, porque a dor nos ensinou a valorizar a alegria. A separação nos ensinou a importância da união. A espera nos ensinou que o amor verdadeiro vale qualquer sacrifício. Mesmo se soubesse que me perderia novamente? Especialmente se soubesse que te perderia novamente, respondeu Charlotte, beijando-lhe a testa. Porque me ensinou que é melhor amar e perder do que nunca ter amado. E me ensinou que algumas vezes, se tivermos muita sorte, podemos amar e encontrar novamente. Edmund abraçou-a mais forte e Charlotte sentiu a mesma paz que havia sentido na primeira vez que ele a beijara no pavilhão, décadas antes. Era a paz de quem havia encontrado não apenas o amor, mas também seu lugar no mundo. Sabe o que mais aprendi? Disse ela, observando as primeiras estrelas aparecerem no céu. Que o amor verdadeiro não tem idade. Pode florescer aos 20 anos ou aos 40. Pode ser encontrado pela primeira vez ou reencontrado depois de décadas. Pode ser a primeira paixão ou a última esperança. E que mais? Que nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para perdoar. Nunca é tarde para ser feliz. A vida pode nos testar, pode nos separar, pode nos fazer esperar. Mas se o amor é verdadeiro, ele sempre encontra um caminho. Como as rosas, observou Edmund, olhando para o jardim que haviam cultivado juntos. Elas podem morrer no inverno, mas sempre voltam na primavera. Mais fortes, mais bonitas, mais duradouras. Como nós, concordou Charlotte. Passamos por nosso inverno, mas chegamos à nossa primavera. E agora? Agora podemos aproveitar cada dia de sol, cada flor que desabrocha, cada momento de felicidade que conquistamos. Catherine se mexeu no balanço, murmurando algo no sono, e Edmund levantou-se para cobri-la melhor. Devemos levá-las para dentro, disse ele, referindo-se às crianças adormecidas. Mais alguns minutos, pediu Charlotte. Deixe-me guardar este momento. Este jardim, estas rosas, você ao meu lado, nossos filhos dormindo em paz. Deixe-me guardar a certeza de que às vezes a vida nos dá finais felizes. Edmund sentou-se novamente ao lado dela,
e ficaram em silêncio confortável, observando as rosas que haviam testemunhado toda a sua jornada. As rosas antigas que Charlotte plantara na solidão, as rosas do deserto que Edmund trouxera de terras distantes, as rosas novas que haviam crescido da união de ambas, todas florescendo juntas, criando um jardim que era mais belo por sua diversidade. "Você acha que nossa história inspirará alguém?" perguntou Charlotte, quebrando o silêncio. "Espero que sim", respondeu Edmund. "Espero que alguém, em algum lugar, leia nossa história e compreenda que nunca é tarde para amar, que nunca é tarde para perdoar, que nunca é tarde para ser feliz. E que algumas vezes", acrescentou Charlotte, entrelaçando os dedos com os dele, "as melhores coisas da vida valem a pena esperar, mesmo que seja uma vida inteira." A lua cheia iluminava o jardim de rosas da propriedade Ashworth, banhando de prata as flores que haviam florescido sob o cuidado de duas pessoas que descobriram que o amor verdadeiro pode esperar décadas e ainda florescer como se fosse a primeira vez. Charlotte e Edmund permaneceram sentados no banco, rodeados por suas rosas e por seus filhos, sabendo que haviam encontrado não apenas o amor, mas também a prova de que a felicidade pode chegar em qualquer momento da vida, bastando ter coragem para reconhecê-la e abraçá-la quando ela finalmente chega. Nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para amar.